No vídeo de hoje, eu quero falar sobre as áreas da vida, atendendo a pedidos. Sim, eu tenho um grupo e nesse grupo eu compartilho alguns conhecimentos, né? Trago, inclusive, episódios de um podcast que eu gravo que chama Sou Fértil, de Alma Fértil, e que traz fragmentos. Eu pego um versículo da Bíblia e a partir daquilo eu trago uma reflexão, aponto exercícios que podem nos ajudar a olhar para uma determinada área ou aspecto da nossa vida. E aí, nesse grupo, adivinha o que eu fiz, que eu faço? Eu trago enquetes. Querem isso, querem aquilo, o que vocês acham? Reflexões. E uma delas foi falar sobre as áreas da vida. E eu perguntei se as pessoas queriam que eu fizesse um vídeo falando sobre as áreas da vida. Então, estou aqui para fazer esse vídeo, já que vocês tanto pediram. Bom, vamos começar do começo. Nós temos 12 áreas na nossa vida. E essas áreas, elas estão divididas em 4 fatias, que a gente chama de roda da vida, ou mandala da vida, mas pensa num círculo. E eu gosto de pensar nesse círculo como se ele fosse uma mesa redonda. Só que essa mesa, ela precisa de 4 pés para se sustentar. E esses pés, quando eles estão ali firmes e fortes, eles vão fazer com que essa mesa fique firme e em qualquer lugar que você se sente nela, ela não vai virar, ela não vai tombar, porque ela está toda estruturada e equilibrada. E aí, gente, imagine só que, a partir disso, nós temos pilares. Quais pilares são? Cada pezinho representa a área profissional, é um pezinho, tá? A área de relacionamentos é outro pezinho. A área pessoal, mais um pezinho. E a área de qualidade de vida, outro pezinho. Então, são 4 pezinhos. E nós temos uma tendência, nós somos até orientados, educados para isso, desde muito novos. A pergunta que a gente mais ouviu é: o que você vai ser quando você crescer? E quando você trabalhar, o que você vai querer comprar? Então a gente cresce na escola, no nosso meio, nossa família. A gente cresce com muita expectativa e projeção para a área profissional, que consequentemente acaba levando a gente para o lugar para olhar muito para a área das finanças, porque nós precisamos de dinheiro para sobreviver. Quer você não goste ou quer você goste desse tema, é algo necessário. Há aqueles que adoram falar sobre dinheiro, há aqueles que já ficam nervosos. Então, quando vê alguém vendendo um comercial, já fica nervoso. Mas isso mostra que você tem questões sobre isso. Mas, isso poderia ser até um tema para um próximo vídeo. Mas, o que acontece? Nós acabamos olhando muito para uma determinada área. E aí, quando eu olho muito para uma área, eu fico capturado por ela. Eu acabo sendo aprisionado por aquilo e por todas as memórias que aquela área me traz. E eu olho só para aquilo. Então, imagine que eu coloco toda a força num único pezinho ali da minha mesa. E essa mesa é a nossa vida. E aí eu fico presa ali e a partir dali eu não consigo olhar para outras áreas. E aí eu fico como? Desestruturado, desestruturada. Eu estou dando exemplo profissional, mas existe também um outro exemplo quando a pessoa tem questões de relacionamento. Um exemplo clássico: a pessoa não consegue alguém para se relacionar. Ela quer um amor, ou ela já gosta de alguém e ela quer ficar com essa pessoa, mas ela não consegue. E aí ela fica também ali aprisionada naquilo. Ela só olha para aquilo. E da mesma forma, aquele pezinho fica desequilibrado. Isso vale também para questões da nossa família, né? Porque não é só amorosa, amigos, os nossos familiares. E a partir disso, a gente fica muito preso ali. E não dá espaço para que outras coisas se apresentem na nossa vida. Porque também a vida não é só caos, né? Também tem coisas boas na vida. Mas a gente só consegue olhar essas outras coisas da vida se a gente mudar o nosso olhar, a gente começar a direcionar para outras coisas. E muitas vezes, quando a gente está capturado nessas memórias de dor, né? A gente não consegue olhar além disso. Outra coisa que também eu vejo muito é quando a pessoa ela tem uma questão de saúde. Às vezes, vem junto com um relacionamento. Alguém da família tem uma questão de saúde. Mas quando a pessoa tem também uma questão de saúde, ela fica muito ali presa naquilo. Ela mergulha naquilo. E, consequentemente, as pessoas vão falar daquilo. Mas todo mundo agora só fala disso pra mim. Por quê? Porque você tá presa nisso. E, inconscientemente, você vai atrair pessoas que vão validar pra te mostrar mesmo onde é que você tá capturado. Não vejam o que as pessoas trazem como algo para alfinetar a gente. Na verdade, é um feedback. Essa pessoa está trazendo isso para te sinalizar que olha para onde você está olhando,
Olha a memória que você está presa, olha para isso. Então nós vamos acabando sendo presos e olhando só para um lugar. Então quando a gente pensa, e outra área, né, já que eu estou dando exemplos, na área pessoal, existem pessoas que elas ficam também muito presas em se desenvolver. Eu preciso me desenvolver, eu preciso me desenvolver, preciso me desenvolver. E ela fica tão presa nisso, ela foca tanto nisso, que aí ela também não olha para as outras áreas. Entende que o equilíbrio é menos é mais? Eu não preciso colocar força só num pé. Porque se só tem um e os outros estão enfraquecidos, a mesa não se sustenta. Ela não tem estrutura para isso. Então, o meu convite é que você faça a roda da vida, ou a mandala da vida, porque mandala quer dizer círculo, né? Para quê? Para você olhar para as outras áreas da vida. Mas, Dri, pelo amor de Deus, como é que eu vou olhar para as outras áreas da vida? Se eu já sei que eu estou olhando só para uma área, eu vou ver que as outras áreas estão ruins. Eu não vou gabaritar, eu não vou tirar 10, porque eu tenho 10 só numa área. E a ideia é não gabaritar, meus amores. A ideia é visualizar uma roda mesmo. Uma roda, para ela girar, ela tem que ter o formato da roda, concorda? Se ela tem um monte de dente, ela não vai girar. Ela vai ficar travada, assim como a vida. A vida ela vai ficar travada se a gente não tiver uma fluidez, se não tiver essa roda redondinha. E aí, a ideia não é gabaritar, tudo tá 10 na vida. Se todas as áreas tiver 1, é uma roda. Se você dá uma nota 1 para cada uma das áreas, das 12 áreas, você vai perceber que, uau, caramba, tá fluindo minha vida, mas pode melhorar. Então, que passos eu tenho que dar? O que eu devo me trabalhar, me construir para chegar no 2, no 3 e vai indo até o 10. Mas a vida, ela é fluida, né? A vida, ela não é estática. Então, sempre está acontecendo coisas na nossa vida para que a gente supere, para que a gente aprenda a lição e vá para um outro nível. A partir do momento que a gente vai superando, a gente vai aprendendo, a gente vai alcançando novos patamares. E a partir disso, a gente consegue se planejar, se preparar para ir para um outro nível e olhar para outros pontos cegos, né, que pode existir ali na nossa vida. E eu falo muito de ponto cego. Até no meu Instagram eu fiz um destaque de ponto cego. Porque nós temos esses pontos que são pontos que a gente não olha. Igual quando a gente vai dirigir, não tem um ponto cego no carro? E a gente não percebe. Então é importante a gente olhar, ter um olhar ampliado para ver esses pontos cegos. Muitas vezes a gente não consegue ver sozinho. Muitas vezes a gente precisa de ajuda mesmo. E é nessa hora que as terapias entram. Porque alguém que vê de fora consegue apontar pontos que você não está conseguindo ver. E que você está capturado nessas memórias e que não consegue ir além disso, ver além disso. Para mim, como terapeuta até, esse é o grande objetivo das terapias. É observar onde eu estou capturado, aprisionado, nesses pontos cegos, para que eu olhe para isso, leve luz para esse lugar, para que a partir disso eu tenha clareza e faça outras escolhas. Mude meus hábitos, meus comportamentos, meus pensamentos, e a partir disso eu vá para um outro padrão. Então, veja o exercício da roda da vida, da mandala da vida, como algo que vai te mostrar os pontos cegos. Nossa, eu só estou olhando para o meu relacionamento, para os meus relacionamentos. Ok, então significa que você tem mais 3 áreas que você pode olhar. São pontos cegos, vamos levar luz para isso? Nossa, eu só estou olhando para o meu profissional, só estou pensando numa coisa. Ok também, vamos olhar para as outras partes, para os outros pontos que estão em escuro. Mas a ideia aqui é você simplesmente levar luz para isso, sem chicotinho, sabe? Eu falo muito isso. Não é pra ficar levando chicotinho pra gente ficar assim, sabe, se flagelando. Ah lá, tá vendo? Eu não olho pra isso. Ah lá, tá vendo? Eu só olho pra tal coisa. Não é essa a ideia, gente. O caminho de evolução, de crescimento, ele tem ele se divide em 2, vai. Você pode fazer esse caminho, se dividir em 2 que vão levar para o mesmo lugar. Um deles vai pelo que a gente está habituado, que é pela dor, pelo sofrimento, por eu estar naquele lugar de eu não aguento mais. E muitas pessoas só mudam quando elas estão nesse lugar de sofrimento extremo, não aguento mais, cheguei no fundo do poço. Mas também existe um outro lado que não é explorado, que é pelo amor. E aí, através do amor, a gente, por nos amar, nós conseguimos chegar num caminho de cura, entende? Só que a gente aprende tanto que tem que ser pela dor, que a gente já anda com chicote, já fica querendo nos flagelar quando vê um erro. E não é essa a proposta aqui. A proposta aqui é você olhar por um novo viés. Você olhar para você por amor. Mas, Dri, que amor? Eu nem me amo.
Nossa, eu me trato tão mal, eu faço tão mal pra mim, que eu ouço muito isso. Ok, deixe esse chicote de lado e comece a se trabalhar para se amar. Então, para finalizar, eu vou deixar aqui um link para vocês fazerem essa roda da vida num sistema que nós temos no nosso site, para que você já veja o resultado. É muito legal, você vai votando ali, vai pontuando e ele já vai formando ali aquela roda para você. Mas, o mais importante aqui que eu quero dizer é que você deve olhar para isso com o objetivo de se conhecer. E quando você se conhece, você vai perceber onde você pode melhorar, onde você pode colocar amor. Muitas vezes, nós queremos muito uma coisa, e a gente fica ali aprisionado naquilo, preso nessa memória, sabe? Quero porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero. Quem nunca viveu isso? Mas, por mais que a gente crie causas, pode até ser um tema de um próximo vídeo, por mais que a gente crie motivos, por mais que a gente crie situações para que isso aconteça, vou dar um exemplo, imagine que eu quero emagrecer. Eu estou precisando, inclusive, emagrecer. E eu brinco com as pessoas que eu atendo que quando a gente diz que está precisando de algo, a gente nunca realiza, tá? Precisa de tanta coisa e a gente não realiza nada. Então, eu escolho emagrecer, eu decido emagrecer. Uma vez que eu tomo essa decisão, eu como adulta, numa posição de adulta, que é quem sabe daquilo que precisa ser feito, eu começo a traçar um plano. Então, eu vou começar a me exercitar, eu vou começar a me alimentar melhor, eu vou começar a me nutrir de qualidade de vida, e a partir disso, eu vou construir, aos poucos, uma ponte que me leva daqui até aqui, que é um lugar com um peso ideal. Então eu me abasteço daquilo que me move e me motiva para chegar aqui. Querer sair daqui para chegar aqui só porque todo mundo quer, não vai fazer com que isso aconteça. Eu preciso me nutrir, preciso me abastecer de motivos, criar causas para que o efeito disso seja emagrecer. E vai ser emagrecer. Entende? Então, nesse exemplo que eu falei, eu preciso emagrecer, né? Eu hoje, sendo real, estou falando uma coisa real. Então, hoje eu estou indo na academia, eu estou com um planejamento de treino, estou seguindo a risca. Semana que vem vou mudar para uma outra estratégia. Vou em médicos para ver, porque eu estou num período de pré-menopausa, então mudou tudo meus hormônios, estou acompanhando. Então, eu estou criando as causas para que eu chegue aqui. Então, eu vou chegar aqui. Mas se eu ficar numa neura, nesse processo de construção dessa ponte, porque tem que acontecer logo, porque isso, aquilo, que é o normal que a gente fica quando a gente olha só para uma área, o que acontece, eu vou criar rigidez e eu vou criar resistência. Então, se eu puder emagrecer em 1 ano, eu vou acabar emagrecendo em 2, exemplo. Porque eu estou muito presa ali, eu estou muito capturada ali. E aí, qual que é a ideia? A ideia, meus amores, é nós criarmos experiências de bem-estar. Então, nesse espaço onde eu olho muito para uma coisa, eu preciso sentir bem-estar. Eu preciso me sentir bem nesse processo. E aí, como é que eu vou sentir bem-estar se eu estou vendo que está difícil, eu preciso emagrecer, blá, 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 blá. Entende? O que é que vai acontecer? Eu vou ficar tensa. Eu vou dificultar isso. Então, eu preciso me sentir bem na vida. Como é que eu me sinto bem se aqui está mal? Adivinha? Adivinha? Olhando para as outras áreas da vida. Essa é a chave. Olha para as outras áreas. Começa a dar atenção para as outras áreas. Se você não está tendo que dar atenção para as outras áreas, pode ser que porque ali para você está tudo bem. Tá ok. Mesmo que eu esteja numa zona de conforto. Quem não fica muitas vezes na zona de conforto em determinadas áreas? Mas ali está bem. Então o que eu faço? Eu fortaleço as outras áreas da minha vida. Então, exemplo meu, eu quero emagrecer. Então eu começo a olhar para as outras coisas. Vamos olhar para minhas relações, vamos olhar para o meu trabalho, vamos olhar para outras áreas. E aí eu começo a encontrar prazer, bem-estar nessas outras áreas, e aí fica mais fácil sustentar a minha escolha. Eu vou sustentar, estou construindo uma ponte, lembra? Até eu chegar aqui. Mas é uma construção, amores, não é uma mágica. Adoraria que fosse. Claro que a gente tem formas de encurtar isso. Então a gente olha para os padrões, para as memórias que a gente está preso quanto a isso, nesse exemplo de emagrecer. E aí a gente vai olhando para isso, reprogramando tudo isso, sabe, dissociando disso, para que seja possível. Mas isso não quer dizer que eu vou fazer uma mágica. Hoje eu tô falando isso agora e plim, já tô magra. Entende? Pode ser até que eu coloque um efeito aqui para emagrecer, só se for no vídeo, né, que agora as pessoas fazem. Mas não, na vida real não é assim. Então é chicotinho de lado e olhar para essas outras áreas com amor. Veja a vida como algo que você quer construir. Então, sem pressão, sem resistência, sem rigidez, com flexibilidade.
Espero que esse vídeo tenha contribuído com você, que você se permita olhar de uma forma diferente e que sim, a sua vida, a sua roda flua de uma forma leve, amorosa e possível. Então nos vemos no próximo vídeo. Com amor, Drissa Gabi.